Micael Massa, vídeo curta e se inscreva e compartilhe. Caros amigos, as crianças de África vivem um momento histórico, um momento muito importante que nos fará pensar bem. Pensar bem para que não demos sentido apenas à nossa vida individual, mas à vida dos outros que nos rodeiam. Porque você sabe que o sucesso individual tem sentido quando a vida de alguém é uma bênção para a família e a comunidade. É por isso que neste escrito procuramos despertá-los para questões existenciais, para que ao final desta virada que estamos passando na África na configuração atual não percamos. No último capítulo falamos com vocês sobre os dois paradigmas dominantes que estão dentro do mundo, mas chegamos à conclusão de que o paradigma do povo negro, o paradigma que nossos antepassados carregaram, praticamente não existe mais no mundo. Porque o atual paradigma existente é o paradigma do Ocidente, um paradigma que consiste no propósito de ser e ter sucesso no mundo é o poder do dinheiro, a dominação e a acumulação de bens materiais. Riqueza de bens. Tudo nasce e é organizado para que uma pequena parcela da população do planeta seja capaz de controlar a totalidade de todos os bens e riquezas materiais do mundo. É por isso que mães, pais e amigos podem constatar que este paradigma dominou na totalidade o mundo inteiro. O Ocidente nos introduziu neste paradigma pela força quando Diego Cão chegou à nossa terra por volta do século XV, precisamente em 1485, 92 DC. Eles entraram no nosso espaço e viram que a sociedade que vivíamos era nossa, a acumulação de bens e riquezas materiais não estava na base ou no cimento da nossa sociedade. A nossa sociedade na sua iniciação, e também no paradigma em que vivíamos, centramos a evolução de uma pessoa do povo em valores espirituais cujas virtudes essenciais eram o amor, a justiça e a pureza. E a concepção de governo? A organização social girava em torno de valores para que uma pessoa que fizesse a sua experiência na terra da África, vivesse uma experiência que a levasse a Deus. Uma experiência que o levará à consciência de Kimuntu, humanidade. E então quando o Ocidente chegou, eles destruíram tudo. Hoje, mesmo na nossa independência da década de 1960, entramos com a cabeça e as pernas em algo sem uma boa compreensão de o paradigma do Ocidente, pior de tudo, não éramos treinados nem formados. Vocês podem lembrar que nos anos 60 não havia muitas universidades no nosso continente africano e os estudantes universitários eram educados de acordo com a concepção africana, mas aprendiam de acordo com a concepção do Oeste. Então dentro do seu ser havia muito sincretismo e era muito difícil para eles conseguirem fazer qualquer coisa, porque a lei fundamental que eles estavam usando para organizar a sociedade na época em que conseguiram a independência estava praticamente estabelecida, em referência ao modelo colonial. E assim, eles não tinham noção na área de cultura, sociologia e espiritualidade de como poderiam dar vida a esse projeto de civilização. Simplificando, eles não tinham ideia de onde se meteram. Já era um fracasso previsto entrar num paradigma diferente desta maneira. Mães, pais, amigos e filhos da nação África, hoje veremos nesta situação caótica em que nos encontramos, como sairemos dela. As pessoas que podem nos tirar deste problema, vocês são os filhos da diáspora. Vocês, os intelectuais da diáspora, vocês que vivem na diáspora. Seja na Ásia, na Europa, na América, são vocês. Se nos organizarmos e fizermos um bom diagnóstico do nosso problema, poderemos ser uma chance para a nação África. Mas podemos ser uma oportunidade para a África se compreendermos profundamente o problema de África e o problema de nós, pessoas negras. Mães, pais e amigos, vocês, filhos da diáspora, muitos entre vocês se tornaram médicos, engenheiros, professores de universidades, pessoal qualificado, enfermeiros e muitas outras profissões no mundo ocidental. No que diz respeito às vossas diversas profissões, darei uma pequena história da nossa diáspora, e depois percebereis que se não mudarmos o nosso paradigma ou não mudarmos a nossa forma de ver o mundo, será difícil para nós, apesar da nossa várias profissões para serem uma bênção para a África. Será difícil para nós sermos uma bênção para a África porque durante milhares de anos a África teve a visão de organizar uma sociedade que não fosse necessariamente baseada na acumulação de riqueza material. E assim, quando os estrangeiros chegaram, destruíram esse tecido social, destruíram a concepção de família, destruíram a nossa visão do mundo através das escolas ocidentais que frequentamos, e reorganizaram as nossas economias para que possamos tornar-nos economias extrovertidas. E vocês podem ver hoje que sempre falamos dentro dos discursos de exportação de matérias-primas, e cada vez que falamos das riquezas de uma nação, nunca falamos das riquezas de uma nação em termos de recursos humanos, mas sempre falamos de recursos em termos de matérias-primas porque formataram as nossas economias, pelo que pode ser o fornecedor de matérias-primas ao mundo ocidental. Mesmo todo o conceito de economia se baseia apenas na extroversão de matérias-primas.
reformaram a nossa mente mental e nós fomos completamente reformados, e por isso mesmo a ciência econômica que fizemos, mesmo a medicina que fizemos, baseia-se na investigação científica de coisas que são possíveis na Europa, mas nunca fizemos uma nomenclatura das nossas selvas, florestas, para que possamos conhecer toda a substância ativa que está nos nossos solos. Nossos ancestrais começaram isso, mas hoje o médico africano é complexo com as coisas de nossos ancestrais, sem saber que existem fortes princípios ativos na maneira como nossos ancestrais caminharam na Terra. Mas ele estudou o mundo na visão do Ocidente. É muito difícil desta forma poder ir longe, eles deram-nos até uma nova forma de administrar as nossas sociedades que não está em conformidade com as nossas culturas e não está em conformidade com a visão do mundo da forma como costumávamos para concebê-lo. E instalaram dentro do solo de África uma nova classe política e uma nova classe de gestão em todas as áreas a nível científico, a nível político e a nível espiritual. Uma classe política que adotou tolamente as suas ideias, mas não sabe que a visão ocidental estava a serviço da metrópole. A visão ocidental foi colocada dentro de África, para que a África possa ser o terceiro mundo e ser a periferia para iluminar a metrópole. Então, vocês podem ver que a elite política que eles estão formando atualmente é uma elite política que está privada de visão, é uma elite política que nem sequer entende como o Ocidente formatou o Estado, formatou o conceito de visão do seu mundo e até mesmo a elite espiritual repleta de religiões importadas. Religião islâmica, seu templo está em Meca, e os cristãos da África vão rezar para o Muro de Israel, outros iriam a Israel para ter acesso ao azeite de Israel e depois viriam colocá-lo na cabeça das pessoas dizendo, aquele o petróleo é uma bênção. Você vê que o negro não tem inteligência. O negro acha que a terra dos outros é abençoada, mas a terra dos outros é boa porque foi esse povo que cuidou das suas terras, trabalhando-as e desenvolvendo-as. Eles estão focados em fazer negócios e não dão a mínima para os muros de Jericó ou para o Muro das Lamentações, e todos aqueles olhos. E as pessoas que fazem os olhos de... Alguns de seus chefes são homossexuais, mas como o negro não tem inteligência quando vai para Meca, ele pensa que fez algo especial. Veríamos que mesmo na área da política, quando ele chega ao mundo ocidental e é recebido por um líder europeu, ele se torna complexo, e os africanos que estão por trás dele verão que essa pessoa fez algo muito importante porque foi recebido por Obama, François Hollande, George Bush e todo tipo de pessoas. Que triste ver onde nós, os filhos de África, entramos na extroversão mental. Centramos uma consciência voltada para o exterior que vem do sincretismo cultural e dessa forma, é muito difícil sermos livres se não fizermos uma boa palestra de história e tivermos uma boa visão de nossas nações. Mães, pais, parentes, as consequências tornaram-se graves e é negro, o homem perdeu a identidade. O homem negro está completamente destruído. A África está destruída, a África já não tem a posteridade do desenvolvimento. O Ocidente colocou líderes fantoches no poder em todos os estados africanos para supervisionar os interesses do Ocidente dentro de África. Assim, podem ver que todas as pessoas que virão para dentro das nossas nações, o seu trabalho é apenas supervisionar os interesses das potências ocidentais dentro de África. E dessa forma fica muito difícil desenvolvermos e dar sentido à nossa vida dentro do mundo. Mas aconteceu algo que foi bom, foi algo ruim, mas podemos capitalizar isso. Durante a época dos primeiros presidentes africanos, logo após a independência, muitos filhos de África deixaram a África em busca de uma vida melhor no estrangeiro. Saímos por muitas razões, pessoas diferentes têm razões diferentes pelas quais deixaram o país e agora deixem-me dizer-vos por que a diáspora pode ser uma oportunidade muito boa para a África. Parte 2. Uma chance para a África. Muitas crianças da África durante a época dos primeiros presidentes africanos saíram do país, alguns foram para a Austrália, China, Rússia, Europa e América para estudar. Foram muitos os motivos que nos expulsaram do nosso país e foi doloroso, muitos partiram para fins educacionais e estudaram os conhecimentos do Ocidente. Eles aprenderam o conhecimento dos estrangeiros, alguns aprenderam química da gasolina, alguns como consertar as finanças das nações, etc. O Ocidente construiu escolas para ensinar aos seus filhos o seu paradigma, e os cidadãos africanos que fugiram dos seus países também se envolveram nisso. Mas vocês verão que quando retornaram aos seus países se revelaram professores de grandes universidades, eles eram conselheiros em grandes gabinetes políticos, mas nada de valor ou valor aconteceu. Nada de valor aconteceu e não é que eles fossem tolos, mas o que aprenderam, não estudaram o seu mundo. Sim, você conquistou a independência, mas você já foi colonizado, e foi escravo e te formataram por mais de 5 séculos para trabalhar a serviço dos estrangeiros, mas agora que você fez uma revolta e disse não. Somos independentes e não trabalharemos a serviço de estrangeiros. Mas quando você volta para a Europa, eles ensinam nas suas escolas como trabalhar a serviço dos estrangeiros. E quando você volta para o país, você vê. Você simplesmente não fará nada.
Então o conhecimento que eles aprenderam, eles não fizeram nada com isso. Você vai ver que uma pessoa vai falar muito dentro da universidade, mas quando você coloca ele em um cargo de responsabilidade ele não consegue implantar o conhecimento dele. E estamos a dizer, não, talvez seja vontade política, talvez seja assim, mas é toda a África. Está em todo lugar, olhe para Zuma, se o povo ocidental não estivesse na África do Sul teria sido difícil. Mas ele é um homem educado. E o que tudo isso significa? A educação ocidental de um negro não o ajudou. Mas é necessário? Sim. Porque compreendemos como funciona o Ocidente, como o Ocidente está a conservar o seu paradigma, para poder dominar o mundo. Mas não é com este instrumento de dominação que conseguiremos emancipar-nos na terra de África. Então, foram muitos os motivos, todos que voltaram não fizeram nada, e quem ficou aqui uma vida de valor não está lá. Muito raramente surgiram na sociedade europeia e mesmo aquele pequeno emergente na sociedade europeia não ajudou a África, é um emergente individual e esse emergente na sociedade europeia não ajudará os seus filhos, eles continuarão a estar em situações difíceis e sempre ser considerados estrangeiros, mesmo que obtenham a nacionalidade das nações onde se encontram. Mães, pais e parentes, muitos também que vieram, tornaram-se refugiados políticos, verdadeiros refugiados e falsos refugiados, não entraremos nisso, mas na categoria da diáspora, muitos tornaram-se refugiados políticos, outros tornaram-se refugiados com dor, foram forçados a mudar os seus nomes e ser aceito. Alguns congoleses tornaram-se angolanos, outros angolanos tornaram-se chadianos e assim por diante. Vocês verão que ele estudou e teve seu diploma ou licença na escola do Oeste, ele era o Sr. Mvana Nakase agora ele é o Sr. Matungulu, ele era o de Jandeca, e ele voltará e é conhecido como Anananga. Ele está aceitando dinheiro para assistência social. Há muitos na Bélgica, França, Canadá que fazem isso, mas uma vida digna para que possam contribuir ou estudar em escolas ocidentais que não façam nada tornou-se impossível. Eles adquiriram diferentes habilidades que exigem muito trabalho para que possam viver. Então, você pode ver que a diáspora está numa situação que é muito difícil. E aqueles que eram verdadeiros e reais refugiados políticos, voltaram para o país, mas com o retorno ao país entraram na mesma lógica da particracia, da democracia ocidental e não fizeram nada de valor dentro do mundo. Muitas diásporas aqui, outras mudaram as suas nacionalidades, disseram, vamos tentar integrar-nos na sociedade do Ocidente para nos permitir pelo menos comprar algumas casas e ficarmos bem com os nossos filhos aqui. Entraram nesta situação e muitos mudaram de nacionalidade. Eles se tornaram vietnamitas, australianos, esquimós, belgas e adquiriram todo tipo de nacionalidades. Você vai se lembrar que houve um tempo aqui no Oeste, há 20 anos, quando alguém adquiria uma nacionalidade estrangeira, ele ligava para seus parentes de volta para casa e organizava uma grande festa, foi como se Deus o tivesse ajudado. Houve outras igrejas onde o pastor vai testemunhar, veja como Deus tem ajudado essa pessoa que tem nacionalidade belga. Então, você pode ver que a escada do sucesso se inverteu, obter a nacionalidade de estrangeiro tornou-se uma graça do Todo-Poderoso. Foi uma bênção se você conseguisse a nacionalidade, você ligaria para toda a sua família e sua festa seria você se tornar francês. É como quando um francês vai para a Índia e pede a nacionalidade indiana e quando os indianos lhe dão essa nacionalidade, ele liga para seus amigos franceses na França e elogia o pai acima, obrigado, agora sou indiano. Então, vocês podem ver como entramos nessa dor, e na dor as habilidades laboriosas que eram até um instrumento de humilhação se tornaram não apenas uma bênção material que com certeza te integrou à sociedade, mas também se tornou uma bênção dentro da igreja. Veja o nível de perda dos filhos de África. E muitos que adquiriram a nacionalidade com essa mentalidade esqueceram o seu país. Chegaram até a dizer daquele país deixa-nos vender, mas quando a dor os apanhou, apercebemos-nos que cometeram um erro e não deviam ter de falar dessa maneira. Nacionalidade ocidental e outros que não conseguiram integrar-se na sociedade europeia? Eles estavam apenas fazendo alguns negócios, muitos começaram a vender carros, outros começaram a vender cebolas, abriram lojas dentro de África para vender as roupas do Oeste, para vender botões, estavam importando água do Canadá, e fizeram supermercados para vender queijo que veio das vacas do Oeste. Vendiam leite proveniente de organismos geneticamente modificados, e quando uma pessoa que ficou em África quando come batatas fritas da Europa diz Deus ajudou-a. Quando uma pessoa ganha dinheiro, ela só comerá comida do McDonald's e beberá a água que veio de Austrália, França, sem saber que a água está sendo reciclada de bolinhos de zonas de excreção. Veja onde o negro se perdeu completamente. Vejam onde a nossa diáspora realmente entrou em desastre.
e poucas pessoas que conseguiram comer alguns pratos africanos no Ocidente e que tiveram a oportunidade do Ocidente de comer os seus próprios pratos africanos dizem: estamos bem, mas a perspectiva de futuro não existe. Quando um francês vai para um país estrangeiro, digamos, por exemplo, para a Austrália, mas o seu país está bem. Quando um americano vai para um país estrangeiro e quando retorna ao seu país, é uma alegria para ele retornar ao seu país. Mas hoje, se nos disserem para regressar ao nosso país, pegar um congolês da África do Sul, zambiano, nigeriano e colocá-lo dentro de um avião e tentar devolvê-lo ao seu país, ele chorará, cairá no chão, ele vai ver isso como um funeral e ele vai ver que a vida dele chegou ao fim. Olha como nos tornamos mães, pais e parentes. E este tipo de diáspora não pode ser uma oportunidade ou um sucesso para o desenvolvimento das nossas nações de África porque a mentalidade desta diáspora não está bem. A mentalidade desta diáspora não aprendeu nem acedeu bem ao mundo. Parte 3. O que as diásporas negras podem aprender com outras diásporas. Se você olhar para os judeus, por exemplo, quando eles foram para a diáspora, o que eles fizeram? Eles também sentiram dor. Tito por volta de 70 DC veio e os dominou, matou-os e espalhou-os por todo o mundo. A diáspora judaica não surgiu apenas por volta de 70 DC, a diáspora judaica existia mesmo na época da Babilônia, na época do poder da Babilônia. Durante o tempo em que a Pérsia reinava no mundo, esta diáspora estava espalhada por todo o mundo. Mas o que eles fizeram quando partiram? Eles saíram com o seu Deus é S para todos os lugares, construíram as suas sinagogas, para que possam ensinar aos seus filhos as suas culturas, para que possam ensinar aos seus filhos como viam o mundo, para que possam ensinar aos seus filhos a sua religião, seus ancestrais como Abraão, Isaque que orou ao seu Deus. Para que estas crianças, apesar de sofrerem, e mesmo assim estivessem a aprender conhecimentos de estrangeiros, não deveriam esquecer a sua cultura, não deveriam esquecer a sua terra. E hoje, quando regressaram a David Ben-Gurion no ano de 1948, regressaram e construíram as suas terras de acordo com as suas culturas e de acordo com as suas raízes. Eles conservaram suas línguas, conservaram os nomes dos antepassados, mesmo quando esse menino Yoshua quando veio falar a verdade eles recusaram, e não quiseram mudar seus caminhos. Todas aquelas pessoas que vão para Israel, vocês verão que elas encontram os judeus orando aos deuses de seus ancestrais e de suas raízes. Fizeram lugares turísticos para tolos africanos, que vão colocar dinheiro em seus lugares, mas eles sabem o verdadeiro uso desses lugares, ao invés disso conservaram suas culturas e estão ensinando aos seus filhos comportamentos e roupas de seus antepassados. Olhe para os muçulmanos. Eles também partiram, os marroquinos partiram e muitos deles deixaram as suas terras, mas ao deixarem as suas raízes conservadas, construíram mesquitas aqui na Europa para que possam construir os seus filhos de acordo com as suas raízes. Podemos ver a sua visão, a conservação da linguagem, a conservação dos nomes, a conservação da cultura e a conservação da religião do cosmos do paradigma mundial dos seus antepassados. E você verá os nomes dos filhos deles, Abu Bakr, Mohammed, seus filhos têm o nome de Nabil, nomes como Sharia, você verá que suas filhas têm nomes ligados às suas raízes para que possam se mostrar como um povo. Veja uma diáspora sábia. Considere a mesma coisa para os indianos, considere a mesma coisa para os chineses, um chinês nunca iria para uma religião estrangeira, e considere até mesmo o Ocidente que fez algo que foi realmente horrível, eles sabiam que o que faziam era apenas para dominar o mundo, mas onde quer que vão, estão conservando seus centros culturais. Conservaram as suas raízes, eles estão ensinando seus filhos nas escolas, que estão conduzindo sua história, que estão conduzindo sua religião, que estão conduzindo sua maneira de ver o mundo, de ver pessoas sábias. É por isso que você sempre vê que seus países estão sempre prosperando. Não só que os seus países têm afinidade com a sua religião, com as suas raízes, com os seus antepassados, você verá que mesmo na creche eles ensinarão os seus filhos apenas de acordo com as suas raízes. E essa diáspora onde quer que vá só comerá de acordo com as suas raízes. Um francês na América beberá o vinho de Bordeaux, um americano beberá coisas que vêm do seu país e tentarão conservar a sua forma de ver o mundo. Mães, pais, parentes olhem para o nosso lado. Nossa diáspora é uma vergonha e uma vergonha. Construímos igrejas em todos os lugares para impulsionar o cristianismo e, pior ainda, rezando para os ancestrais dos estrangeiros. Você verá um pastor africano tentando conduzir essa religião mesmo estando no Congo da África do Sul, Nigéria. Ele ensinará em francês, inglês e português para que alguém traduza para ele no idioma local, mas toda a sua congregação não sabe como falar francês, inglês e português. Sua congregação conhece as línguas locais, e ele também conhece essas línguas locais, mas preferirá ensinar em inglês, francês ou português, para que quando ele disser Jesus, ele sentirá a unção. Absurdo! Veja a maldição que se abateu sobre a nossa diáspora.
Mas, em vez disso, uma diáspora é um povo que, quando um país está a passar por um momento difícil, quando um país está a ser colonizado ou dominado, quando um país está ocupado culturalmente, religiosamente, espiritualmente, politicamente, a diáspora conservará a cultura dos seus antepassados. Mas a nossa diáspora não conserva absolutamente nada. A nossa diáspora, quando uma pessoa começa a ver com um pouco de clareza no nível intelectual, no nível material, ela nem vai querer se encontrar com os amigos negros, ela vai entrar no trem, metrô e se vir onde seu irmão estiver sentado, ele preferirá sentar-se perto de uma pessoa estrangeira. A nossa diáspora tornou-se complexa, sem saber que uma diáspora é uma oportunidade para a nação. Todas as diásporas foram aquelas que repararam as suas nações. A diáspora chinesa reparou o seu país, porque eles têm harmonia cultural. Mas a cabeça e as pernas da nossa diáspora não são conhecidas, entramos nas coisas dos estrangeiros. Nossa diáspora, você vai ver, a pessoa vai até mudar o jeito de falar, ele acha que o desenvolvimento é a imitação de um indiano, o desenvolvimento é a imitação de um chinês. Quando ele for para a China, ele vai carregar as coisas da China, quando ele for para a Índia, ele trará as coisas da Índia, mas um francês ou um americano, onde quer que esteja, estará trazendo coisas de seu país. Africano. Diáspora, você é uma chance para a África. Mas precisamos mudar a nossa forma de ver o mundo, precisamos mudar. Vocês são médicos, são grandes engenheiros, estudaram classes altas de todos os tipos. Se continuarem com essa visão individualista, seus filhos vão sofrer. Vocês, por exemplo, ganharam, mas talvez seu filho não ganhe. As oportunidades que você tem aqui na Europa, os seus filhos terão as mesmas oportunidades? Então, a chance que você ganha aqui, você precisa trabalhar para conscientizar as pessoas, conscientizar a diáspora e seus filhos para que possamos voltar aos valores ancestrais. Precisamos de aprender sobre os nossos antepassados, como eles lideram o mundo, para que possamos construir as nossas sinagogas e criar lugares onde possamos proteger o nosso ancestralismo. Mas vejam um lugar onde planeamos construir as nossas sociedades, tanto barulho e luta com mentalidades como isto é uma África do Sul, isto é Nigéria, isto é o Congo, e mesmo entre nós estamos divididos. Você pode ver que não há conhecimento. Nós apenas nos tornamos pessoas de dor e nos separamos, mas era necessário que nos lugares onde nossos filhos estão aprendendo, nas escolas do Oeste, na verdade não temos escolha, mas usamos nossos centros culturais como um local onde iremos inserir nos nossos filhos o conhecimento da nossa história para ganhar uma consciência africana. Mães, pais e parentes, é muito doloroso, mas hoje precisamos nos organizar, restaurar nossos modelos políticos. Vá aos restaurantes chineses. Você verá que até as decorações são da cultura chinesa, mas vá aos restaurantes africanos, você verá uma desordem total. Até alguns ídolos não vão colocar isso, e nem vai atrair ninguém. Por quê? Porque há falta de conhecimento. Diáspora africana, hoje estou diante de você. Você é uma chance, está em missão, mas não tem consciência da sua missão. Sua missão não é assimilar-se a um europeu, sua missão não é assimilar-se a americanos, sua missão é lucrar com essa pequena vida boa que você tem aqui para entrar nas raízes de sua linhagem. Aprenda como eram seus antepassados, e tente fazer um grande lobby para não ir perguntar, um lobby onde você colocará o conhecimento de que política você precisará desenvolver para se afastar da religião dos estrangeiros. A espiritualidade é universal, mas a religião é cultural, repito. A espiritualidade é universal, mas a religião é cultural. Repito, a espiritualidade é universal, os valores espirituais, mas como plantá-los nas diferentes pessoas depende da história dessas pessoas e do seu espaço temporal. Não se pode praticar a religião cristã fundando-se nos antepassados judeus, não se pode praticar a religião muçulmana fundando-se nas pessoas que a construíram na Arábia Saudita, e isso é uma tolice. É a falta de conhecimento. Cada pessoa precisa entender como pode construir o mundo no nível mental e também no nível astral para poder trabalhar essa espiritualidade e plantá-la de acordo com suas raízes. A ciência precisa primeiro compreender o estado do espaço natural. A matemática é universal, mas a ciência prática é cultural. Depende das necessidades temporais em função da história de um povo. Veja onde está a diáspora africana, falta-lhe uma coisa: o regresso às raízes. Se voltarmos às nossas raízes, então sentaremos e veremos como elas fizeram com o mundo, conheceremos a nossa história, o nosso paradigma e saberemos como conservar o nosso mundo, saberemos como fazer junção com outros irmãos e irmãs que permaneceram em casa para que possamos construir uma civilização forte. Para que amanhã os nossos filhos não possam ser assimilados a outras culturas, mas possam regressar à terra de África para que também possam construir uma civilização que os deixe orgulhosos da nação africana. Micael Massa, vídeo curta e se inscreva e compartilhe.